Na aula passada, vocês aprenderam a realizar a análise estratégica e a análise tática. Hoje conversaremos sobre a técnica da visão geral e a técnica dos lances candidatos. A técnica da visão geral, criada pelo grande mestre inglês de xadrez John Nunn, descrita em seu livro Secrets of Practical Chess, escrito em 1998. A fim de realizarmos um bom cálculo, John Nunn nos ensina nesse livro a analisarmos as jogadas mais tentadoras e as linhas mais forçadas. E o que é um lance forçado? É quando realizamos uma jogada em que o adversário se sente forçado ou é obrigado realmente a realizar um movimento, como, por exemplo, se defender de um cheque. Quando atacamos o rei adversário, o nosso adversário não tem opção. Ele é obrigado a procurar uma casa livre para o seu rei, colocar uma peça no meio do ataque para bloquear, ou pretas capturar a peça que está atacando este rei. Lembrando que o rei também pode capturar a peça que está lhe atacando. E quais são os 3 tipos de lances forçados? Em primeiro lugar, cheque. Em segundo lugar, ameaça de cheque-mate. Se você ameaçar o seu adversário de cheque-mate e ele não conseguir se defender, na próxima jogada você poderá vencer o jogo. E o terceiro lance mais forçado é a ameaça de captura de peça. Sejam bem-vindos a este exercício. Nós somos peças brancas e o último movimento de peças pretas foi: dama em F6 capturou o peão branco de D4. E agora, qual é a melhor jogada para peças brancas? Vamos realizar agora a técnica da visão geral para tentarmos encontrar este golpe tático. Você aí consegue encontrar algum lance forçado para brancas? Peças brancas têm alguma possibilidade de realizar cheque, ameaça de checkmate ou ameaça de captura de peça? Peças brancas só tem uma maneira de realizar cheque no rei adversário. Você aí consegue encontrar? Muito bem, o bispo de D3 pode capturar o peão de H7, realizando cheque no rei preto. E agora, o que peças pretas pode fazer? Como o rei preto está em cheque, peças pretas têm a obrigação de defender o seu rei. Se após bispo H7, o rei captura o bispo, peças brancas agora têm uma excelente captura para fazer. Muito bem, a dama de D1 captura a dama preta em D4. E peças brancas estão com o jogo ganho nesta posição. Será que existe alguma ameaça de checkmate para brancas? Peças brancas podem colocar a dama na casa A4, atacando a torre de E8. Se, por exemplo, a dama preta capturar a torre de A1, a dama branca pode capturar a torre preta de E8, realizando checkmate. Porém, o melhor lance aqui para a preta seria dama na casa C3 cheque. O rei branco poderia fugir para a casa F1 e o bispo poderia ir para a casa D7, atacando a dama
e o cavalo preto defendendo o bispo. Será que peças brancas pode ameaçar alguma peça preta? Não de maneira eficaz. É claro que este cavalo em F4 pode atacar a dama, por exemplo, indo até a casa E2. Porém, a dama pode capturar a torre em A1. O bispo poderia atacar a dama em B2, porém a dama poderia simplesmente capturar o bispo em B2. Após esta análise, você poderia sugerir 4 possibilidades para peças brancas. Número 1, dama na casa A4, ameaçando checkmate em peças pretas. Número 2, a nossa torre de A1 está sendo atacada, então podemos colocar a nossa torre na casa B1 para fugir do ataque da dama. Podemos também fugir com a nossa torre para a casa A2. E a nossa última possibilidade é bispo captura o peão de H7, realizando cheque no rei preto. Para a opção número 1, sabemos que após dama A4, a dama preta pode atacar o nosso rei em C3, o rei vai ser obrigado a escapar deste ataque, e o bispo preto de C8 pode atacar a nossa dama. Na opção número 2, após torre B1, a dama pode atacar o nosso rei. Podemos colocar o bispo para defender, pois agora a dama não consegue mais capturar a nossa torre. Porém, a dama pode capturar o peão em A3. Brancas pode capturar o peão de D5. E depois pretas pode atacar o nosso bispo em E5. O jogo fica equilibrado. Na terceira opção, após torre A2, peças pretas podem colocar a dama na casa C5, saindo do ataque deste peão. Peças brancas podem colocar o bispo na casa E2 para atacar o cavalo e pretas podem tirar o cavalo para a casa E5. E o jogo está praticamente empatado. Já na última posição, após o bispo capturar o peão, rei captura o bispo e agora peças brancas pode capturar a dama, ficando com o jogo ganho. E agora vamos conhecer a técnica dos lances candidatos. Após realizarmos a análise estratégica, análise tática e a técnica da visão geral, nós conseguimos encontrar alguns lances potenciais, aqueles que nós acreditamos que são os melhores lances. E o que podemos fazer para encontrar o melhor? O grande mestre russo Alexander Kotov, em seu livro Think Like a Master, nos ensina que, letra A, selecionar todos os lances interessantes em uma determinada posição. Letra B, calculá-los de forma ordenada, sem jamais voltar ao início da variante. Letra C, fazer o mesmo para o adversário. Letra D, tirar conclusões para todas as linhas. E a importante ideia do Kotov foi aprimorada e se tornou mais flexível. Este livro faz parte da trilogia Think, Train and Play Like a Master, criada em 1970. O que são lances candidatos? Um sistema de organização de ideias com o objetivo de encontrar os lances que provavelmente irão atender às exigências da posição. Neste livro também podemos ter a ideia dos galhos mais grossos sendo as nossas posições e as possibilidades das próximas jogadas
são representadas com outros galhos, originados desses galhos maiores. No primeiro galho, então, temos a primeira opção, dama na casa A4. No segundo galho, temos a opção torre B1. No terceiro galho, torre A2. E no quarto galho, temos bispo captura H7 com cheque. Após a nossa análise, nós descobrimos que esta é a melhor jogada. Após o cheque do bispo, peças pretas têm dois lances consideráveis. Um é o rei ir para a casa F8 e o outro lance é o rei capturar o bispo, o que é melhor. Como é um exercício tático do site chess.com, não sabemos em que jogada eles estavam, porém, imaginem que eles iniciaram esta posição com a dama preta capturando nosso peão na sétima jogada. Na oitava, o bispo capturou o peão em H7, realizando cheque. Peças pretas capturaram o nosso bispo com o rei. E na jogada número 9, a nossa dama capturou a dama preta. E aí, vocês gostaram desta segunda aula sobre cálculo? Eu espero que sim e que vocês treinem bastante. Até a próxima aula. Tchau, tchau!